Pronto, vamos aqui rever o conceito de conjunção. Primeiro, o que é uma conjunção? É uma classe gramatical. Nós temos 10 classes gramaticais da língua portuguesa. A conjunção é uma dessas 10 classes gramaticais. E o que é a conjunção? É a classe de palavras, ou classe gramatical é a mesma coisa, que serve para ligar duas palavras ou duas orações, ok? Então, o exemplo 1. Marina comprou uma geladeira e um fogão novos. Qual é a conjunção que eu tenho aí? O I, que é representado pela letrinha E. Esse I está ligando duas palavras, não é isso? Geladeira e fogão. Então, eu tenho uma conjunção. No exemplo 2, a professora faltou porque estava doente. Eu tenho a professora faltou uma oração, estava doente outra oração. Qual foi a palavra que eu utilizei para ligar essas duas orações? A palavra porque. Então, porque também é uma conjunção. Então, as conjunções servem para ligar palavras e orações, tá certo? Só que as conjunções, elas têm um detalhe. Elas, além de ligar as palavras e orações, elas expressam determinados sentidos, determinadas ideias. E de acordo com as ideias que elas determinam, que elas expressam, é que elas se classificam, ok? Então, vamos lá. Primeiro, as conjunções aditivas. O que são as conjunções aditivas? São aquelas que expressam ideia ou sentido de adição, de soma. Quais são as conjunções aditivas? São duas. E nem. E nem. Então, vamos ver o exemplo aqui. Carlos e Mariana foram ao cinema. Qual é a conjunção que eu tenho aí? E. Essa conjunção, ela é uma conjunção porque está ligando duas palavras. Carlos, Mariana. E, além disso, ela está adicionando, está somando uma informação a outra. Como assim, professora? É só Carlos que foi ao cinema? Não, foi Carlos e Mariana. Então, é uma adição, uma soma de uma informação, ok? Então, vamos lá. Qual é o nome da conjunção? Aditiva. Qual é a ideia que ela expressa? Soma e adição. Quais são as duas conjunções que expressam essa ideia? As duas conjunções são e nem, ok? Vamos para outra. O que são conjunções adversativas? São aquelas que expressam ideia ou sentido de quê? De oposição, contrário. Quais são as conjunções que expressam essas ideias de oposição ou contrário? São as conjunções mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, ok? Vamos aqui um exemplo. A reunião já vai começar, mas o diretor não chegou. Qual é a conjunção que eu tenho aí? A conjunção mas. Por que a palavra mas é uma conjunção? Primeiro, porque ela está ligando duas orações. A reunião já vai começar, é uma oração. O diretor não chegou, é outra oração. Então, eu tenho duas orações ligadas por meio de uma conjunção. Qual é a conjunção? Mas. E como ela é conjunção, ela tem que expressar uma ideia. Qual é a ideia que ela está expressando? Se a reunião já vai começar, pressupõe-se, espera que o diretor já esteja presente, que já tenha chegado. Só que não é o que está acontecendo. O que foi que aconteceu? O diretor não chegou. Quer dizer, está acontecendo o contrário do que se espera, o oposto do que se espera. Então, a conjunção mas, ela é classificada em adversativa e ela expressa uma ideia de quê? De contrário, de oposição, ok? O que são conjunções alternativas? São aquelas que expressam ideia ou sentido de alternância, de opção. Quais são as conjunções alternativas? São as palavras ou, ora, ora. Vamos aqui um exemplo. Ou você estuda ou trabalha, ok? Então, esse ou no início do período e o ou no meio é uma conjunção alternativa. Você já tem duas opções, ou estuda ou trabalha, ok? Então, quais são as conjunções ou,
ora, ora. Qual é a ideia ou sentido que essas conjunções expressam? Alternância ou opção. E qual é o nome dessas conjunções? Alternativas, ok? O que são conjunções conclusivas? O nome já está dizendo. São aquelas que expressam ideia ou sentido de conclusão. Quais são as conjunções conclusivas? São 3. Logo, portanto e por isso. Observe que a palavra por isso, a conjunção por isso é uma conjunção formada por duas palavras. Por isso, tá certo? Não é uma palavra só. Então, por exemplo, estudei bastante para a prova, por isso tirei nota 10. A palavra por isso está ligando duas orações. Quais são as duas orações? Estudei bastante para a prova, é a primeira. Tirei nota 10, é a segunda. Qual é a palavra que está ligando uma oração à outra? A palavra por isso. Muito bem. Além disso, qual é a ideia que essa palavra expressa? Ideia de conclusão. É o que eu estou esperando que aconteça. Se eu estudei bastante, eu espero que aconteça o quê? Tirar nota 10. Então, por isso, tirei nota 10. Isso é uma conclusão, ok? Por exemplo, eu digo, choveu bastante, por isso não fui à praia. Se chove bastante, você não tem vontade de ir à praia. Espera-se que você não vá à praia. Então, é uma conclusão, ok? O que são conjunções explicativas? São aquelas que expressam ideia de, como o nome está dizendo, de explicação, justificativa. Quais são as conjunções explicativas? São duas, porquê e que. Exemplo, cheguei cedo porque não houve a última aula. Então, vocês adoram, né, quando não tem a última aula. Pois então, pronto. Cheguei cedo, é uma oração. Não houve a última aula, é segunda oração. Qual é a palavra que está ligando essas duas orações? A palavra porquê. E essa palavra está fazendo exatamente o que é aí? Qual é a ideia que ela está expressando? Está explicando, ok? Aí no final eu coloquei um quadrinho que é para mais ou menos resumir. Então vamos lá. Como no início, as conjunções se classificam de acordo com a ideia, sentido que elas expressam. Então eu tenho aqui do lado esquerdo as conjunções. No meio eu tenho a ideia ou sentido e do lado direito eu tenho o nome dessas conjunções, a classificação delas. Então vamos lá. Conjunção e nem. Qual é a ideia que elas expressam? Adição ou soma. Como é que elas se classificam? Aditivas. Conjunções mas, porém, contudo, todavia e entretanto. Qual é a ideia que elas expressam? Oposição, contrário. Como é o nome delas? Como é que elas se classificam? Adversativas. Conjunções ou, ora, ora. Qual é a ideia ou sentido? Alternância. Como é que elas se classificam? Alternativas. Conjunção, logo, portanto, por isso. Qual é a ideia ou sentido? Conclusão. Como é que elas se classificam? Conclusivas. E, finalmente, porquê. Qual é a ideia ou sentido? Explicação. Como é que elas se classificam? Explicativas. Ok? Isso aí é o resumo. E eu quero que vocês entendam nesse sentido. A ideia ou sentido da palavra, da conjunção, é uma coisa. A classificação é outra, mas se baseia na ideia ou sentido. Se a palavra, se a conjunção dá uma ideia de adição, a conjunção é aditiva. Se a conjunção dá a ideia de oposição, a conjunção é adversativa. Se a conjunção dá a ideia de alternância, a conjunção é alternativa. Se a conjunção dá a ideia de conclusão, a conjunção é conclusiva. Se a conjunção dá a ideia de explicação, a conjunção é explicativa, ok?